Aleluia. Aleluia. Está com a sua Bíblia? Pode estar no telemóvel. Pegue ela na sua mão, por favor. Vamos fazer uma declaração em fé. Amém? Aleluia. Levanta a sua Bíblia assim na sua mão e diz comigo: esta é a minha Bíblia. E eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E o Senhor tem me aumentado. Cada vez mais. A mim e aos meus filhos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, meus irmãos. Obrigado. Boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Guilherme. Eu sou um dos ministros aqui do Verbo Porto. Aleluia. É sempre um prazer estar aqui na frente, ministrando a palavra de Deus. Eu não vejo isso como um mérito para mim, mas eu vejo como uma oportunidade de compartilhar aquele a quem eu sirvo e compartilhar com vocês os dons espirituais que Ele capacitou na minha vida. Amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Aleluia. Se eu pudesse dar um título para a minha mensagem, seria assim: firmes e constantes, sempre abundantes. Amém. Aleluia. Vocês encontraram 1 Coríntios capítulo 15, verso 58? Amém. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel, ok? Porque ela traz uma pequena diferença numa palavra aqui e que para mim faz toda a diferença. Diz assim, 1 Coríntios no capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Essa palavra aqui, sabe, durante muito tempo ela me chacoalhou, sabe, ela mexeu comigo. Porque quando nós lemos o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo, ele está falando, na sua carta, ele está defendendo algo primordial para a nossa fé, que é a morte e ressurreição de Cristo. O que aconteceu? Naquela época, as pessoas começaram a duvidar de muitas coisas. Assim como hoje em dia as pessoas acreditam que muitas vezes nós estamos vivendo um conto de fadas, ou isso é história, né? Mas não, Jesus veio, morreu, mas Ele ressuscitou, e isso nos dá uma garantia que isso também irá acontecer conosco. Amém? E Paulo estava defendendo isso nessa carta. Ele mandou uma carta para os irmãos em Coríntios. E eu gosto sempre de pensar que Paulo, ele não viveu 200 anos depois de Jesus. Ele viveu logo após a morte de Cristo. Ele teve contato com os apóstolos, ou os discípulos de Jesus, que estiveram com Cristo em vida e viram Cristo depois ressurreto. E ele faz uma defesa muito, muito boa, complexa, no capítulo 15, e ele fala exatamente sobre, até o pastor tocou nisso, sobre que é necessário que o corpo morra, o nosso corpo natural, para que nós realmente vivamos. Mas ele também traz um ponto que ele diz que algumas pessoas não experimentariam a morte. E eu acredito fielmente que nós somos essa geração, amém? Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, e nós não experimentaremos da morte, mas o nosso corpo será glorificado. Aleluia! Glória a Deus! Mas a mensagem que eu vou falar não é sobre esse texto, sobre o texto em si, da defesa de Paulo sobre a nossa fé, mas é com base nesse versículo, que ele traz uma mensagem extremamente importante. Não é simplesmente nós sabemos defender a nossa fé, mas aqui ele nos traz características que nós, como cristãos, precisamos ter. E aqui fala que nós precisamos ser firmes, constantes e sempre abundantes. Amém? Mas como assim firmes? Às vezes a gente fica se pensando como que eu posso ser firme, em que sentido que eu posso ser firme. Eu poderia trazer inúmeros pontos, mas dois me chamaram muita atenção. O primeiro ponto é, nós precisamos ser firmes na nossa fé. Nós precisamos ser firmes na nossa convicção de fé. Se nós cremos que Deus falou algo, se realmente aquilo tocou nas nossas vidas, isso para nós tem que ser algo imutável.
Não importa se uma situação se pinta de uma forma diferente ou se ela se apresenta de uma forma diferente, isso não muda quem eu sou, não muda quem a palavra de Deus é e não muda quem aquele que cumpre a palavra é. Então nós precisamos ser firmes na nossa convicção de fé, nós precisamos realmente estarmos convictos daquilo. Amém? Mas o ponto principal que eu vejo nessa mensagem, até pelo capítulo, é que nós precisamos ser firmes nas nossas questões doutrinárias. Nós precisamos ser firmes naquilo que nós cremos, naquilo que nós professamos, e nós não podemos estar abertos a negociar. Sabe, assim como nós estivemos na nossa conferência e teve uma palavra poderosa do nosso apóstolo Guto, que ele fala sobre isso, ele toca em um dos pontos daquilo que nós cremos doutrinariamente, ou seja, daquilo que é base do nosso ensino, mas nós como igreja precisamos também estarmos firmes nos fundamentos, nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. E sabe, irmãos, as épocas podem mudar, as situações podem aparecer com outros nomes, mas aquilo que a Bíblia fala que é certo continua sendo certo, e aquilo que a Bíblia fala que é errado continua sendo errado. Não importa se o mundo mostra uma situação completamente diferente, se tudo, como eu posso dizer, se tudo está maquiado, está feito de uma forma diferente, isso não muda os princípios. E se nós ferirmos os princípios, se nós formos contra a palavra, nós teremos do nosso corpo uma punição. Ou seja, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, essa morte não é simplesmente a morte natural de uma pessoa que simplesmente acaba por falecer, mas é a morte no espírito, é a morte onde há a separação de Deus com o homem. E nós precisamos sermos realmente convictos na nossa doutrina. Nós precisamos realmente saber defender aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. E não importa as situações, não importa o que as pessoas possam dizer. Às vezes as pessoas podem te chamar de preconceituoso, podem te chamar de antiquado, podem te chamar de uma pessoa retrógrada. Mas se a Bíblia me diz que aquilo eu não tenho que tomar como verdade, ou que aquilo não é algo certo, eu preciso ficar com a palavra. Porque Deus não muda, a sua palavra é imutável. E se nós mudarmos ela, ou tentarmos interpretá-la de forma natural, ou de forma amigável, nós estamos corrompendo o princípio da palavra. E se nós corrompemos a palavra, ela não tem compromisso conosco. Ou seja, se nós temos atitudes onde tudo é permitido, onde tudo é lícito, onde tudo é fácil, como vocês esperam que nós possamos realmente desfrutar mais íntima comunhão com Deus, manifestações de milagres, de dons, isso é impossível. É impossível. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Efésios, no capítulo 4, para a gente falar um pouquinho mais defendendo isso, sobre a firmeza que nós precisamos ter. Efésios, capítulo 4, verso 11. Antes de nós lermos, só quero fazer um adendo. Eu não estou dizendo aqui que nós precisamos ser pessoas grosseiras, mal educadas, ou até mesmo pessoas segregadoras, que eu preciso deixar a pessoa afastada. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: nós amamos as pessoas, independente da situação onde ela esteja, independente da forma que ela esteja, mas eu jamais posso ser conivente ou complacente com a situação em que ela está. Eu preciso ser luz para ela, eu preciso dizer, olha, eu te amo, mas existe um caminho, que se você seguir este caminho, a sua vida transforma, a sua vida muda. Então é isso que nós precisamos ter. Nós não precisamos separar as pessoas ou deixarmos elas segregadas. Não é isso. O que eu estou dizendo é, nós não podemos mudar a igreja para que isso se torne normal, mas nós precisamos mostrar para elas que elas podem mudar e se tornar normais. Amém? Aleluia. Efésios capítulo 4, no versículo 11, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos,
agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Sabe, mais de, pelo menos, quase 2000 anos atrás, a Bíblia já nos alertava de algo que nós estamos vivendo hoje. De algo que realmente se tornou um evangelho muito soft, onde é muito um evangelho muito macio, fácil, onde tudo é permitido. Sabe, recentemente teve uma pessoa em si que ela fez um comentário que ela disse que a Bíblia não era um livro absoluto, ou seja, que as pessoas não precisavam seguir a Bíblia de forma absoluta, mas elas precisavam entender ali um pouco o que podia usar da Bíblia e o que tinha que usar do mundo natural, que é completamente herético. Mas o que eu quero dizer é, a Bíblia, desde sempre existiram essas pessoas. Desde sempre existiram pessoas que, usadas por Satanás, tentaram conduzir as pessoas num caminho completamente errado, num caminho que levaria à perdição, ao engano, e essas vidas seriam completamente perdidas. Mas a Bíblia ela alerta e ela mostra que Deus, ou seja, que Jesus mesmo, Ele mesmo, concedeu dons aos homens, ou seja, ele separou algumas pessoas para o ministério. Em que sentido? Um dos 5 dons ministeriais, pessoas que foram chamadas para o apostolado, para serem pastores, mestres, evangelistas, com um objetivo, do quê? De que o corpo possa ser aperfeiçoado, para que as pessoas que estejam no corpo possam realmente passar de uma condição de meninos, no qual, por exemplo, se eu pegar o Henrique, ou qualquer pessoa aqui no Henrique, pegar o Henrique, brincar um pouquinho com ele e levar ele vai. Porque ele é uma criança, ele não tem ainda uma consciência de que aquilo pode ser danoso ou que aquilo pode ser algo maldoso. Mas conforme nós vamos crescendo e nós somos ensinados a isso, nós conseguimos perceber quando uma atitude é algo negativa. Quando algo acontece, a pessoa está sendo maldosa. E da mesma forma, quanto mais nós nos expomos à palavra, quanto mais nós nos desenvolvemos na fé, mais isso fica forte em nós. E nós temos a capacidade de repelir aquilo que não são verdades, ou aquilo que está nos levando a um caminho de perdição. E ela já nos alertava isso há muitos anos atrás. Ou seja, como eu disse lá no início, nada do que acontece hoje no mundo acontece simplesmente porque tinha que acontecer ou porque era para acontecer agora. Não, isso já está acontecendo desde sempre. Só mudam-se os nomes. Os bois continuam os mesmos, como a gente tem uma expressão no Brasil que diz, muda-se os nomes, mas os bois continuam os mesmos. Em que sentido? Que as coisas continuam as mesmas, a única coisa é você muda uma placa ou muda um nome, mas é sempre a mesma coisa. E a Bíblia nos alerta que nós precisamos ser maduros, nós precisamos realmente não sermos como crianças, levados a qualquer vento de doutrina. É claro que às vezes é muito, como que eu posso dizer? Às vezes é muito bom nós ouvirmos uma mensagem que nos afaga, que nos abraça, ou às vezes uma atitude que nós sabemos que é errado e aquela pessoa diz, olha, até que não é tão errado assim, olha, se olhar por essa outra vertente, isso não seria tão errado. E a gente começa a sentir, olha, não é que é verdade? Isso não é tão errado. E você começa a se acostumar com aquela situação, você começa a se acostumar com aquele comportamento que não deveria ser. E é claro que quando uma palavra nos confronta, ou, por exemplo, imagina que você está no seu serviço, você fez algo não tão bem, algo errado, e o seu chefe te chama a atenção, não quer dizer que o seu chefe não goste de você ou que ele está já implicando contigo. Ele simplesmente está te chamando a atenção para que você volte a fazer aquilo que é o certo. E muitas vezes isso nos é doloroso. Da mesma forma, quando a palavra nos diz algo, ou ela nos mostra uma postura que nós precisamos mudar, pode muitas vezes nos parecer danoso, doído, mas existe um fim proveitoso. Sabe, um pai, eu posso falar por experiência própria, eu jamais corrigiria o Henrique simplesmente pelo fato de eu não gostar do Henrique, isso é impossível. Na verdade, se eu corrijo ele ou não deixo ele fazer algo, é porque eu amo, porque eu sei que se ele fizer aquilo pode ser danoso, ele pode se machucar, ele pode ter um problema. Então, por essas questões, a Bíblia também fala que Deus, sabe, às vezes ele nos mostra algo que está errado, é realmente para que nós possamos nos consertar, para que nós possamos realmente viver uma vida, sabe, plena em Deus, usufruindo de todos os dons, usufruindo de tudo aquilo que ele conquistou, não simplesmente da salvação, não simplesmente eu ter não que a salvação seja ruim, mas não simplesmente eu esperar o dia da minha morte. Não, eu posso viver hoje a plenitude dos tempos. Eu posso manifestar hoje coisas que eu só manifestaria lá no futuro. Amém? Aleluia. E isso nos traz confiança. Ou seja, quando realmente nós somos alertados de algo, de uma postura que seja realmente errada,
e nós corrigimos, e nós vemos que a nossa vida realmente é mudada, transformada, isso nos traz segurança. Entenda que eu estou dizendo aqui, não é simplesmente comportamentos, como que eu posso dizer, relacionais entre pessoas, mas às vezes a pessoa ser mentirosa, às vezes a pessoa ser avarenta, às vezes a pessoa ser uma pessoa que come demais, sem regra nenhuma. Tudo isso é errado tanto quanto, percebe? Agora, é claro que para a gente muitas vezes é muito mais fácil eu apontar para um erro que é evidente do que algo que eu consigo às vezes fazer no secreto. Mas nós precisamos nos aperfeiçoar e nós precisamos tomar sempre isso como verdade e sermos firmes e sempre que possível falarmos as mesmas verdades. E as verdades, sejam duras elas ou não, elas são verdades e precisam ser feitas. Amém? E ditas. Aleluia. Então, primeiro ponto, firmes nas nossas doutrinas. Nós não podemos mais ser como criança, levados de um vento a outro, levados simplesmente por um discurso amigável, um discurso todo melancólico ou amoroso, mas nós precisamos ficar com a verdade. E se a verdade, ela às vezes for doída, é sinal porque ela realmente está surtindo efeito. Se algo está te machucando, se algo está tocando em você, a ponto de você querer realmente mudar aquela situação, é porque aquilo é para você. E nós precisamos aceitar isso e transformar as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer o que precisa ser mudado e mudar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, eu não queria ser tão incisivo ou direto da forma que eu estou sendo, mas amém. Se é para ser assim, glória a Deus. Amém? Segundo ponto, nós precisamos ser constantes. Sabe, um dos pontos que eu até comentei no domingo à noite, é que muitas vezes no início da nossa jornada cristã, da nossa caminhada, nós somos pessoas muito intensas. Nós simplesmente fazemos tudo, queremos estar em todos os cultos, queremos estar em todas as reuniões, se precisar passar um pano no chão, a gente sai correndo e passa um pano. E com o passar do tempo, parece que aquilo vai perdendo o brilho. Parece que nós fazíamos com o objetivo de conquistar um título, um cargo, uma posição diferente, ou um reconhecimento às vezes do pastor ou de algum irmão nosso. E nós vamos começando a esmorecer, nós começamos a ficar preguiçosos, aquilo já, por exemplo, que antes um papel no chão te incomodava, agora, até que não incomoda tanto, daqui a pouco o diácono pega, e começamos a ficar mais lentos, começamos a ficar cada vez mais lentos, devagarosos. E chega um momento que se nós não tivermos um ponto de virada, a nossa vida se torna fria. Se torna morna, né? Porque não é nem fria. E a Bíblia fala muito quanto a isso, que Deus repugna o morno. Era melhor que a pessoa fosse fria, que realmente não fizesse nada, ou que não estivesse aqui, do que, entre aspas, aparentemente fingir estar aqui, fingir estar conectada naquilo e não está. Sabe? E nós precisamos realmente tirar essas coisas da nossa frente e sermos constantes. Nós precisamos realmente nos automotivar. Porque nós não estamos aqui por um cargo, nós não estamos aqui por uma posição, não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E se Ele é quem nos chamou, e se nós realmente reconhecemos isso nele, nós precisamos ser constantes. Nós precisamos continuar com a mesma intensidade. E eu ainda falo mais, na verdade, durante a nossa caminhada, nós precisamos aumentar a nossa velocidade, nós precisamos ser mais intensos. Porque quanto mais eu conheço, quanto mais eu me exponho à palavra, quanto mais eu conheço dele, mais aquilo me traz convicção, certeza, e eu posso andar cada vez mais, eu posso fluir cada vez mais. Amém? Abra comigo, por favor, sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 6. Foi até um texto que o pastor usou aqui no domingo. E que fala bem sobre isso. Hebreus, no capítulo 6, verso 9. Hebreus 6, 9. Todos acharam? Amém. Diz assim: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. O que isso quer nos dizer? Que quanto mais nós
nos expomos à palavra, quanto mais nós realmente temos isso, quanto mais nós estamos dedicados à obra divina, quanto mais nós realmente entendemos qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, mais nós devemos nos tornar constantes. Precisamos continuar com a mesma diligência, precisamos continuar com o mesmo cuidado, com o mesmo esmero, sabe? Porque Deus é um bom pagador. E o texto fala muito bem sobre isso. E ele fala no 12, para que não vos torneis indolentes, ou seja, não sejam pessoas que realmente desistam no caminho ou que parem, mas que nós sejamos imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, ou seja, por grande tempo, sabe, extensão, herdam as promessas. Sabe, se nós olharmos para os últimos dias da igreja, de uma forma geral, não o Verbo da Vida Porto, mas a igreja do Senhor, você vai ver que muitas pessoas estão ficando pelo caminho. Muitos ministros estão desistindo do seu chamado, muitas famílias estão ficando pelo caminho, muitas pessoas simplesmente optam por fazer a sua vontade pessoal ou própria, do que cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. E isso, na verdade, não é um problema de Deus, ou um problema do que as pessoas, ou do que o diabo está fazendo mais do que fazia antes. Não, simplesmente as pessoas começaram em dois sentidos. Primeiro, elas pararam de dar atenção ao que o Espírito Santo está dizendo, pararam de dar atenção à inclinação daquilo que o Espírito Santo está dizendo, como que tem que andar, o que tem que fazer, sabe? Os pequenos comandos foram deixados de lado e deixaram que a rotina, que o dia a dia, que as coisas naturais da vida tomassem conta dela. Ou seja, elas trocaram o sobrenatural pelo natural. Sabe, não façam isso, irmãos. Não troquem o sobrenatural, não troquem o divino pelo natural, por coisas mundanas ou terrenas. Sabe, nós precisamos entender que nós não vamos ser eternos, nós somos eternos. A nossa caminhada cristã, a nossa vida com Deus não começa no momento em que nós morremos. Ela começa hoje, no momento em que eu aceitei a Jesus, a minha vida começou, a minha eternidade começou ali. Sabe, quando nós partimos, quando nós formos arrebatados, ou as pessoas que morrerem, não é simplesmente um chip que sai da sua cabeça e você apaga e esqueceu tudo. Não, tudo o que nós fizemos aqui continuará sendo propagado durante toda a eternidade. As decisões que nós decidimos aqui serão levadas em conta. E nós precisamos estarmos convictos nisso, nós precisamos ser constantes, nós precisamos animar uns aos outros. Se você vê que alguém está desanimado, é o seu dever e o meu, chacoalhar essa pessoa. Não, vamos juntos, você não vai ficar pelo caminho, você não vai desistir, você vai cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe? E é isso que Deus quer que nós sejamos, que nós sejamos pessoas constantes, que nós possamos ser pessoas que as pessoas olhem para nós e elas fiquem constrangidas pelos simples fatos da nossa vida. Não é algo que eu vou falar, não é algo que eu vou fazer, é simplesmente a minha vida ser uma expressão que a pessoa ela se sinta constrangida de não poder falar nada contra nós, de não encontrar nenhuma falha em nós. Amém? Aleluia. E para isso nós precisamos ser firmes. Se nós somos firmes na nossa doutrina, se nós continuamos agarrados, firmes àquilo que nos é como verdade, nós somos constantes. Agora, a partir do momento em que eu negocio aquilo que era para ser inegociável, a minha vida deixa de ser constante. E nós precisamos sermos muito diligentes com isso. Porque eu costumo dizer que o diabo não brinca de ser diabo. É claro que o diabo vai propor situações, vai tentar criar situações para que aquilo possa parecer como a melhor decisão das suas vidas, mas se nós estivermos firmados na mesma fé, na mesma doutrina, se nós estivermos convictos, tendo um relacionamento com Deus íntimo, Ele pode pintar o que Ele quiser. Sabe, irmãos, quando Jesus foi tentado, o diabo mostrou para ele que ele poderia ser o dono de toda a terra, ser o rei mais supremo, de tudo aquilo que poderia fazer. Mas ele sabia do propósito dele. Ele sabia que, na verdade, ele já é tudo aquilo. Naquele momento ele não era. Amém? Ele veio numa figura muito mais espiritual do que numa figura política, como um presidente, como um rei, um imperador. Vai chegar um momento que ele vai vir, que ele vai reinar aqui, que ele vai ter esses poderes. E o diabo tentou, de certa forma, trazer algo do futuro dele, algo que ele sabia que vai acontecer, para ser hoje. Sabe, e o que isso me mostra? Quando Jesus recusa isso, ele me mostra que ele sabia discernir o tempo e o modo. Sabe, irmãos, às vezes você tem uma promessa na sua vida, às vezes você tem uma inclinação no seu espírito que diz para você que você vai fazer algo. Tome cuidado, porque o diabo pode apresentar como sendo o momento certo, e não é. E você pode cair numa cilada. Para isso você precisa discernir o tempo e o modo.
E para isso você precisa estar arraigado, firmados nessas verdades. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E o último ponto, para que eu finalize aqui, nós precisamos sermos sempre abundantes. Uma outra tradução para essa palavra diz inabaláveis. Nós precisamos ser inabaláveis. Em que sentido? Sabe, as situações podem chegar, você pode ter perdido um ente querido, sabe, você pode ter perdido o seu emprego, a sua família pode estar ruindo. Isso são situações, e realmente acontece. Situações que fogem, às vezes, do nosso controle. Não é algo que nós estávamos planejando, ou foi algo que nós plantamos para colher aquilo. Amém? Mas o que nos define não são as situações, mas é como eu reajo àquilo. Sabe, teve uma frase uma vez que eu ouvi num filme, e faz muito sentido. Que ele fala o seguinte: não importa quantas vezes você cai, no sentido da luta, né, que eles estavam lutando, eles eram lutadores, mas importa quantas vezes você se levanta. E isso me mostra que é muito mais a atitude daquilo que me atingiu do que realmente a situação. Sabe, se essas situações chegaram em você, você pode ter duas posturas. Você pode abraçar o problema e falar: coitado de mim, olha, eu sou o bichinho de Jacó, pobre, feio, nu, estou aqui todo desgraçado, olha como que a vida é ingrata, olha como que Deus não me protegeu, não me cuidou. Sabe, você pode ter essa atitude, é lícito. Mas você pode ter a atitude de uma pessoa inabalável, de uma pessoa abundante, que ela fala o quê? Olha, essa situação chegou, eu perdi o emprego. Olha, na verdade eu não perdi o emprego que me perdeu. Porque eu sei quem eu sou, o bom profissional. Na verdade o que vai acontecer agora, vai vir uma oportunidade melhor, para mim ganhar o dobro, para eu ser reconhecido, para que eu possa avançar, para que eu tenha uma projeção de carreira. Sabe? Se a sua família está parecendo que está ruindo, você pode falar o seguinte: olha, está parecendo que está ruindo, mas a palavra de Deus diz que a família é um plano de Deus, e os planos de Deus não serão frustrados, e a minha família não será frustrada, a situação vai mudar, as situações estão se manifestando. Sabe, você precisa trazer o mundo vindouro agora. Na verdade, você já é abençoado, você já tem, sabe, todos os recursos já estão disponíveis para ti. O que você precisa fazer é pegar isso pela fé e trazer. É você fazer o seguinte: vai se materializar aquilo que eu já tenho hoje na fé. Se você está precisando de um emprego novo, você fala o seguinte: vai se materializar esse emprego novo, porque eu já tenho esse emprego novo no reino espiritual, e ele vai se materializar. Se você está precisando de documentos, isso vai acontecer. Se você está precisando de uma casa, vai acontecer. Você tem duas opções. Você pode assumir esses pensamentos maus, você pode assumir essas situações que possam aparecer na sua vida e tomar como verdade e se fragilizar, e você ficar sofrendo consigo mesmo. Ou você pode se mostrar uma figura inabalável, falar o seguinte: olha, a situação está aí mesmo, olha, mas eu não arredo o pé, porque eu sei aquele que está comigo, eu confio nas tuas promessas e elas não serão em vãos. Sabe, tem uma expressão lá no Brasil que a gente fala que o sangue pode estar na canela. Significa o seguinte: morreu um monte de gente, o sangue tudo vazou, está dando na canela, mas tu não arreda o pé. Ou seja, você não abre mão daquilo que Deus te falou. E se Deus falou, vai acontecer, vai cumprir. Amém? Aleluia. Então eu quero incentivar você, meus irmãos, a ser um crente firme, constante e sempre abundante. Porque é isso que Deus tem para nós. Crentes inabaláveis, crentes convictos daquilo que creem e constantes na sua caminhada. Amém? Fica de pé nesse momento. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que ela é fiel e verdadeira. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu não sei o que você pode estar passando essa semana, eu não sei aquilo que pode ter acontecido. Às vezes pode ter surgido um problema. Sabe, tem uma expressão que as pessoas falam bastante, que os problemas são como pássaros. Eles podem até pousar na sua cabeça, mas se ele vai fazer um ninho ali, é uma decisão sua. Você pode deixar ali, e aí ele vai começar a fazer um ninho, vai fazer um ninho, e de repente ele está com um ninho na sua cabeça, porque você deixou. Como você pode simplesmente espantá-lo. Da mesma forma, as situações ruins, aquilo que pode ser negativo na sua vida, você pode transformar pela palavra. Sabe, irmãos, a fé fala. Eu estava lendo o livro que narra a biografia do apóstolo Bud. E eu estava lendo a última mensagem que ele fez. Ele tinha acabado de sair de uma sessão de hemodiálise. E ele estava falando sobre fé, sobre cura e transformação. Sabe, irmãos, o que isso me mostra
é que era uma pessoa madura, uma pessoa que ela sabia discernir o tempo dela, ela sabia que estava chegando o momento dela ir, e não foi uma doença que tirou a vida dele, mas não, ele sabia que era o momento. Mas o que eu quero dizer é, a mensagem dele que mais me chacoalhou foi que ele falou sobre fé, e fé fala. Não adianta nada você estar sofrendo algo, você está passando por um problema e você está mudo, ou você está concordando com aquele problema. Mas o que você precisa fazer é se erguer dentro de você como um crente inabalável e trazer para a sua vida a solução dos seus problemas. A solução dos seus problemas está aqui, ó, está na sua mão. É você pegar a palavra e Deus vai te mostrar as promessas que Ele tem sobre a sua vida, e você vai declarar isso, e quando você começar a falar, as coisas vão acontecer. Se tem algo que precisa transformar na sua vida, é este o momento em que você vai fazer isso. Você vai começar a dizer aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que não está condizente com a palavra e que vai ser transformado, porque nós somos crentes e nós falamos. Nós não somos dos crentes que retrocedem, e nós não vamos ficar calados, mas nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos declarar as grandezas do nosso Deus. Sabe, eu sei que o mundo ainda está abalado com a crise do Covid. Eu sei que essa doença levou muitas vidas, muitas pessoas que foram antes do seu tempo. Muitas vezes por terem atitudes talvez complacentes. Como eu disse, abraçou o problema. Olha, infelizmente eu peguei essa doença, oh meu Deus. Mas uma coisa eu tenho plenamente dentro de mim: essa doença não me pega. E não é por arrogância, não é por orgulho, não é por nada disso, mas é porque eu sei em quem eu creio. E a Bíblia me garante que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele não levou as enfermidades até aquele momento, Ele levou todas, até as que possam surgir. E o mal não vai tocar na sua vida. Quando você assume essa verdade, quando isso faz parte de você, e quando a sua boca fala isso, isso é fé. E a fé, ela opera. Então, irmãos, não tenham medo de Covid, não tenham medo de crise, não tenham medo de falta, porque isso não faz parte da vida cristã. Isso não faz parte de quem você é. Você é suprido em todas as coisas. Você superabunda em todas as coisas. E você é sarado, você é curado. Aleluia. Aleluia. Se você tem algo que precisa ser realmente transformado na sua vida, se você talvez está passando por uma situação onde você precisa realmente de um socorro divino, vou dizer para você: chegou. O socorro chegou. A situação que parecia ser impossível, ela não é impossível. Ela se transformou agora. Amém. Aleluia. Fecha seus olhos, se você fala em outras línguas, comece a falar em outras línguas. Kandre braba sherene braba baba sorere kandre serere braba baba Sharana braba sore kandse braba baba serene bro show andre kandse brabas Rana baba Rana baba sherene kandre babas. E quando eu der o comando, você vai começar a falar com a sua boca aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, e as coisas vão acontecer. Hoje é um marco na sua vida, porque hoje as coisas mudaram e a sua vida será diferente. Seja intenso, seja constante, seja inabalável. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos levou de um império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor trocou a nossa sorte. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos deu tudo. E eu oro agora em nome de Jesus e declaro que a situação dos meus irmãos estão sendo mudado agora. Estações estão sendo iniciadas agora, para que eles possam correr aquilo que o Senhor planejou para a vida deles. Se tem algo que precisa ser transformado, será transformado hoje. Esse não é mais um culto, esse não é mais uma reunião simples. Esse é o momento que Deus preparou para você. Se lance nele, mergulhe mais fundo.
Aleluia. Você não precisa sentir nada. Isso aqui não trata de sentimentos. Isso aqui não tem nada a ver com sentimento. Você não precisa sentir dentro de você que algo está transformando, sentir um arrepio. O que você precisa ter é fé. Você precisa abrir a sua boca e declarar aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser conquistado. É pela sua fé, não é por um sentimento. E as coisas vão se manifestar e vão acontecer. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus eu oro para toda aquela situação. Eu oro para você que precisa nesse momento de uma família restaurada, precisa de relacionamentos sendo restaurados, pais e filhos, irmãos, relacionamentos sendo restaurados agora em nome de Jesus. Diabo, você perdeu, você não tem domínio sobre essas vidas, você não tem domínio sobre a mente delas. Eu declaro elas cativas ao Espírito Santo, mentes livres agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro vidas sendo saradas agora. Sentimentos que estavam te matando por dentro, sentimentos que estavam te inferiorizando, sentimentos que estavam te trazendo para baixo, como uma pedra puxando você para o fundo. Eu declaro isso cessando. Cessou. Você está livre agora. Você é livre de pensamentos ruins. Você é livre de depressão. Você é livre de sentimentos negativos. E eu declaro sobre a sua vida, você andando em fé, você andando em saúde divina, você andando em abundância, em prosperidade. Eu declaro você fluindo nos dons e manifestando aqui na terra. Talvez você chegou aqui pensando que ia ser simplesmente mais um culto, que ia vir aqui só para passar um tempo, mas não é isso que Deus preparou para você. Existe algo de Deus para você, existe uma porção que Ele quer compartilhar com você hoje, existe algo que Ele quer tocar na sua vida, mas isso só é possível se você quiser, se você gerar expectativa no seu coração. Eu posso aqui falar a noite inteira, eu posso manifestar todos os dons possíveis, mas se você não quiser isso, nada acontece. Agora, se o seu coração estiver aberto e disponível a receber, aleluia, Ele é um bom pagador, Ele recompensa aquilo que você quer. Se é algo que você quer e você realmente crê nisso, vai acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus eu oro pela vida dos meus irmãos. Eu declaro um novo tempo sobre essa igreja. Eu declaro um novo tempo sobre a vida de cada um deles. Eu declaro eles fluindo nos teus dons, sendo firmes, sendo constantes, sendo superabundantes em toda boa obra. Aleluia, sendo inabaláveis. Eu declaro caráteres irrepreensíveis. Eu declaro a manifestação dos dons na vida deles em todas as áreas da sua vida. Coisas que estavam ocultas sendo destravadas, sendo libertas agora em nome de Jesus. Se alguém precisa de documento, eu declaro documento chegando. Se alguém precisa de um emprego novo, eu declaro emprego novo chegando. Se alguém precisa de uma promoção no seu trabalho, eu declaro promoção chegando. Se alguém precisa de cura, eu declaro cura neste momento. Aleluia. Oh Pai, eu te agradeço, Senhor, porque as tuas promessas continuam iguais. A sua palavra não muda. E isso nos traz confiança. Isso nos traz, Senhor, firmeza para proclamar a tua palavra, proclamar o teu evangelho. Porque quando nós caminhamos nela, quando nós confiamos nela, o Senhor pega junto. Aleluia. E as coisas acontecem. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que ela frutifique no coração de cada um deles. E que essas pessoas possam ser tocadas por Ti. E que as vidas delas possam ter sido transformadas. Porque nenhuma palavra lançada voltará em vão. Eu creio nisso. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia.